Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula 5 do Movimento Aprender Mais. Eu sou a professora Jandira. E na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar com o livro EMAI, as páginas 13 e 14. Então, você já pode pegar o seu livro e abri-lo na página 13. E vocês sabem que no nosso livro EMAI nós estamos falando sobre medidas. Nós já vimos medidas com pés, com passos, com palmos e também com metro, que é a unidade de medida que nós utilizamos. Vocês se lembram que eu falei na nossa outra aula de matemática? 1 metro é igual a 100 centímetros, muito bem. Então, vamos lá, atividade número 1. Agora que você conhece o metro, responda. Letra A, você mede mais ou menos que 1 metro? Então, vamos lá, pergunte aí para alguém que esteja na sua casa junto com você, qual é a sua altura? Se a pessoa aí da sua família te disser, por exemplo, 1,10 m, 1,15 m, então significa que você tem mais de 1 metro. Então, você vai anotar aqui na linha, mais. Ok? Atividade A é uma atividade pessoal. Já perguntou para alguém aí de casa quanto você mede, qual é a sua altura? Então, nós vamos para a atividade B. A altura da porta é maior ou menor que 1 metro? E aí, observe a porta aí da sua sala, do quarto, da cozinha. Será que a altura da porta é maior que 1 metro ou é menor? X, se for menor, pessoas altas igual a mim terão que passar bem agachadinho, né? Vamos ver aqui qual é a altura média de uma porta. Então, nós temos aqui o desenho de uma porta. Então, normalmente, a altura de uma porta é 2,10 m. Então, é maior que 1 metro ou é menor que 1 metro? Maior, com certeza. Então, vocês já podem anotar aí na atividade B. Atividade C. Junto com seus colegas, faça as medições pedidas e anote os resultados na tabela, medindo com o metro. Bem, essas medições aqui, propostas no livro EMAI, precisam ser feitas na sala de aula. Como vocês não estão na sala de aula nesse momento, eu fiz essas medições e trarei aqui para vocês. Então, vamos lá, largura da sala de aula. Eu medi a sala de aula onde eu trabalho. Então, a largura da sala de aula onde eu trabalho é 6,30 m. E o comprimento da lousa? Eu medi a lousa que eu utilizo. É aquela lousa verde que nós escrevemos com giz. Então, a lousa que eu utilizo, ela tem 4,60 m de comprimento. A altura da mesa da professora. Também utilizei a medida da mesa que eu tenho na sala de aula que eu trabalho, ok? Então, a altura da mesa que eu trabalho é 76 centímetros. Vocês viram que aqui a largura da sala de aula está em metros, esse M significa metros. O comprimento da lousa também está em metros. Já a altura da mesa da professora está em centímetros. A letra C e M, as letras C e M significam centímetros. Por que será que a altura da mesa da professora está escrito em centímetros e não em metros? Porque ela tem 76 centímetros. Ou seja, ela é menor que 1 metro. 1 metro, para ela ter 1 metro de altura, ela precisava ter 100 centímetros. Se a altura da minha mesa fosse de 100 centímetros, eu colocaria aqui 1 m.
1 metro. Mas ela mede menos de 100 centímetros, mede menos de 1 metro. Ela tem 76 centímetros, então é por isso que aqui está em centímetros e não em metros, porque é menor que 1 metro. E a largura da janela da sala de aula? 1 metro e 15. Então, essas são algumas medidas aqui, que vocês podem anotar aqui na tabela da atividade da página 13. Atividade número 2. A régua também pode ser usada para medir comprimentos. Compare a régua com o metro que você já conhece. Decida com sua colega qual o instrumento mais apropriado para medir o comprimento desta página do livro. Bem, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês uma régua. É uma régua comum, que talvez vocês tenham aí em casa, junto aos materiais escolares de vocês. Essa aqui vai do 0 até o 30, então é uma régua de 30 centímetros. E eu também tenho aqui o metro. Nós podemos falar apenas metro ou metro articulado. Eu vou mostrar ele aqui para vocês fechado. E agora eu vou mostrar para vocês como que abre o metro. Este metro que eu tenho aqui comigo, eu vou mostrar para vocês. Ele vai do 0... Ele vai do 0 ao 200. Se 100 centímetros é 1 metro, quantos metros são, então, 200 centímetros? Quem sabe me responder essa pergunta? Aqui nesse metro tem 200 centímetros. Então, tem quantos metros aqui? 2 metros. 100 centímetros é 1 metro. 100 mais 100, 200. Então, aqui eu tenho 2 metros, nesse metro articulado. Pensa aí na página do livro que nós estamos, nesta página aqui. Se você for medir esta página do livro, é mais fácil utilizar o metro ou é mais fácil utilizar a régua? O que vocês acham? A régua, com certeza. Então, vamos marcar aqui na letra A. Qual o instrumento escolhido? A régua. Mas por que a régua? Porque é mais fácil usar a régua para medir a página do livro do que utilizar o metro. Porque a página do livro é pequena, o livro é um objeto pequeno. Então, é possível medir o livro utilizando uma régua. Agora, e se eu pedisse para vocês medir, por exemplo, o que eu medi lá na sala de aula, a largura da sala de aula? Vocês utilizariam a régua ou vocês utilizariam o metro? Qual seria mais fácil para ser utilizado para medir a largura da sala de aula? Se você respondeu o metro, parabéns. Já pensou medir 6 metros e 30 utilizando uma reguinha de 30 centímetros? Demoraria muito tempo. Mas aqui embaixo, na nossa atividade 2, era para medir a página do livro. Então, nós já respondemos a atividade A, a régua. Atividade B, por quê? Por que nós escolhemos a régua para medir a página do livro? Porque o livro é um objeto pequeno. Então, objetos pequenos são mais fáceis de serem medidos com a régua. Agora, objetos maiores, como móveis, por exemplo, ou paredes, é mais fácil para ser medido com outros instrumentos, com instrumentos de medida maiores. Então, vamos passar aí para a próxima atividade. Lembrando que se você precisar de um tempinho para completar as atividades desta página, basta pausar a nossa videoaula e retornar quando tiver terminado, ok? Agora, se você já terminou as atividades desta página, vamos seguir.
Atividade 19.1. Então, nós temos aqui a sequência 19, preparando uma festa. Número 1. Você sabe que instrumento pode ser utilizado para medir a nossa altura? Você já mediu a sua altura aí na sua casa com a ajuda de alguém da sua família? Ou, de repente, quando você passou pelo médico, pelo pediatra? E que instrumento você utilizou? Eu vou colocar aqui ao lado alguns instrumentos de medida. E, de repente, vocês conheçam alguns deles e, quem sabe, tenham alguns deles aí na sua casa. Fita métrica, trena, metro articulado, ou nós podemos falar apenas metro, e a régua. Então, eu já mostrei alguns desses instrumentos de medida aí para vocês. Eu tenho aqui a minha fita métrica, ela vai até o número 150. 150 centímetros, ou seja, 1,50 m. Tenho aqui também 1 metro, que eu já mostrei para vocês. Ele tem 2 metros, porque ele vai até o número 200, ele tem 200 centímetros. Também já mostrei a minha régua, de 30 centímetros. E eu tenho aqui também uma trena. Essa trena que eu tenho aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ela tem 5 metros. Se ela tem 5 metros, quantos centímetros essa trena tem? Vamos pensar juntos? Ela tem 5 metros. Nós já sabemos que 1 metro é 100 centímetros. Então, vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500. Então, essa trena que eu tenho aqui, ela tem 500 centímetros, ou podemos dizer 5 metros. Então, aqui está a trena que eu trouxe para mostrar para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Destes instrumentos que estão aqui na nossa tela e que eu acabei de mostrar para vocês, quais deles poderiam ser utilizados para medir a nossa altura? Será que nós conseguimos medir a nossa altura com a fita métrica? O que vocês acham? Sim. E com a trena? Também. Com o metro? Também podemos medir a nossa altura com o metro. E com a régua? A régua até é possível, mas será que ela é o instrumento mais apropriado para medir a nossa altura? Não, porque geralmente aqui, ó, essa régua que está sendo mostrada aqui, também a minha que eu mostrei para vocês, vai até 30 centímetros. Então, ela é um instrumento para medir objetos menores. Já a nossa altura seria mais fácil com a fita métrica, com a trena ou com o metro. Então, vamos marcar aqui. Fita métrica, trena ou metro. Se você tiver aí na sua casa um desses instrumentos de medida, você pode ficar em pé aí, bem retinho numa parede. Alguém da sua família vai fazer uma marquinha, pode ser com durex, com fita crepe, para não sujar a parede. E então vai esticar aí a fita métrica do chão até a marquinha feita, ou a trena, ou o metro, para saber aí qual é a sua altura. Atividade número 2. Será que podemos utilizar a fita métrica? E aí, nós podemos utilizar a fita métrica para medir a nossa altura? Sim, a fita métrica, essa que eu tenho aqui, eu falei para vocês que ela vai até 1,50 m. Então, seria um instrumento interessante para nós utilizarmos. E a régua? Podemos utilizar a régua? Até podemos, mas não é o instrumento mais adequado, mais apropriado para medir a altura de alguém. Então, nós vamos responder as duas perguntas que tem aqui na atividade 2. Será que podemos utilizar a fita métrica? Sim. E a régua? A régua não é adequada. A régua deve ser utilizada para medir coisas menores. Número 3.
Você sabe dizer qual é a sua altura atualmente? Essa número 3 é uma atividade pessoal. Se você não sabe qual é a sua altura, você vai precisar aí da ajuda de alguém de sua família. Ou para essa pessoa lhe dizer qual é a sua altura, ou para essa pessoa medir a sua altura para que você possa responder a atividade 3, ok? Então, peça ajuda de alguém aí de sua casa. Atividade 4. Meça sua altura e anote na tabela abaixo os resultados. Então, nesta tabela aqui, era para ser colocado o nome e a medida de altura de alguns colegas aí da sua sala de aula. Como não será possível fazer essa atividade aqui em sala de aula, nós faremos aqui juntos. Então, vamos lá. Yasmin, Pedro, Maria Clara e João. Você pode deixar aqui a primeira linha, ao invés de você escrever Yasmin, você pode escrever o seu nome e a sua altura. Se você conseguir, ajuda alguém aí de sua casa para medir a sua altura, ok? Então, vamos lá. A Yasmin, ela tem 119 centímetros. O Pedro, 123 centímetros. A Maria Clara, 116 centímetros. E o João, 121 centímetros. E se nós quisermos representar a idade desses, a altura desses colegas aqui em metros, como ficaria? Bem, a Yasmin tem 119 centímetros. 100 centímetros é 1 metro. E sobra 19 centímetros. Então, a altura da Yasmin vai ficar 1 metro e 19. O Pedro tem 123 centímetros. Em metros, 1 metro e 23. A Maria Clara, 116. Vocês sabem me dizer como vai ficar representando em metro? 1 metro e 16. E o João tem 121 centímetros. Ou podemos dizer que o João tem 1 metro e 21. Atividade número 5. Nesse grupo de alunos, quem é o mais alto? Então, vamos lá. Quem é o mais alto? A Yasmin, com 1,19 m. O Pedro, com 1,23 m. A Maria Clara, com 1,16 m. Ou o João, com 1,21 m? Já responderam? O mais alto da turma é o Pedro, com 1,23 m. Atividade número 6. Quem é o mais baixo? Ou seja, qual deles tem a menor altura? A Yasmin, com 1,19 m. O Pedro, nós já sabemos que não é, porque ele é o mais alto. A Maria Clara, com 1,16 m. Ou o João, com 1,21 m. Respondam aí a atividade 6. Quem é o mais baixo desta turminha que foi colocada aqui? Já descobriram? A mais baixinha da turma é a Maria Clara, com 1,16 m. Concluíram as atividades de vocês? E aí, já perguntaram para alguém aí de sua casa se vocês têm algum desses instrumentos de medida que estão aparecendo aqui na tela? Fita métrica, trena, metro ou régua. Se você tiver aqui a fita métrica, a trena ou o metro, você pode pedir ajuda aí para alguém da sua casa para que você possa medir a sua altura. Combinado? Então, a nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Eu quero desejar para vocês um bom descanso e um excelente dia. Amanhã tem muito mais. Então, até lá. Tchau, tchau.